Olá, caros alunos de Administração da Qualidade. Como comentei com vocês, nós vamos falar um pouco do nosso exercício do PDCA na padaria, tá? Então, uma das ferramentas que é muito utilizada no PDCA, quando se tem um problema e a gente quer encontrar uma solução, é o brainstorming. O brainstorming, eu postei esse paper para vocês darem uma lida, é uma técnica onde um grupo de pessoas que tem a contribuir com o problema se reúnem para sugerir ideias que possam ser a causa raiz daquele problema. Então essas pessoas são avisadas previamente para elas se prepararem para o brainstorm, se tiver que levar algum material, levar alguns dados, sempre é bom já chegar com alguma coisa estruturada para a gente não perder muito tempo. Nas empresas o tempo é muito importante. Então, se eu vou fazer um brainstorm para achar a causa raiz de um problema e eu estou convidando um time, eu já aviso esse time sobre o que se trata o brainstorm, essa reunião, e essas pessoas já se preparam para a reunião de brainstorm. Quem avisa? Vamos lá. Então aqui tem alguns conceitos do brainstorm, quando ele surgiu, foi na década de 40, para vocês verem que as ferramentas elas têm muito tempo de criação, foi lá na década de 40 que o Osborne criou o brainstorm, né? Alex Osborne, um publicitário. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter um líder para avisar as pessoas, para marcar a sala, para ver o material, se for utilizar post-it, canetas, enfim. É uma pessoa que vai coordenar esse brainstorm. Outra premissa do brainstorm: todos devem colaborar com ideias. Então, se eu estou convidando um time para nós fazermos um brainstorm, é porque eu quero ouvir a opinião de todos. Então o líder tem que proporcionar esse ambiente, ele tem que incentivar que os participantes dê opinião, tem que valorizar as opiniões dos participantes, argumentar, contextualizar as opiniões, para que crie um ambiente amistoso onde as pessoas não tenham receio de expor as suas ideias sobre aquele problema. Terceiro, nenhuma ideia pode ser criticada. Por mais estapafúrdia que pareça a ideia, o líder tem que acatar. Muitas vezes uma ideia que não tem nada a ver naquele contexto pode ser até a solução do problema. Já me aconteceu uma situação assim, onde uma pessoa que eu achava que ia contribuir muito pouco ou quase nada, dá uma sugestão que era a causa raiz do problema. Então nenhuma participação, nenhuma ideia deve ser criticada e desprezada. Quanto mais ideias nós tivermos durante o brainstorming, melhor. No brainstorming não é hora de nós classificarmos as ideias em médias, boas, né, e ruins. Não. O brainstorming é a hora de nós coletarmos o máximo de ideias, o máximo de informações. Aqui fala também de cronometrar. Eu nunca cronometrei as anotações, mas pode ser uma maneira de incentivar, botar um desafio para as pessoas se concentrarem na tarefa e darem o máximo de sugestões no menor tempo. Isso aqui é importante, todas as ideias devem ser registradas, não devem ser anotadas num papel, pode ser o líder. Pode-se usar a técnica do post-it, onde a pessoa que vai dar a ideia prega esse post-it na parede, num quadro, numa cartolina, num flip chart, mas as ideias não devem se perder. Tudo que for falado, que for considerado uma ideia, deve ser registrado. Não devemos apontar culpados pelos problemas. Nós temos que focar no problema. Pode até ser que alguma inexperiência de algum funcionário, de alguma pessoa tenha causado o problema, mas isso pode até aparecer no brainstorm. Mas nosso foco não é achar o culpado. Por que esse funcionário estava mal treinado? Ele não passou por um sistema de reciclagem, de treinamento, a empresa não tem um treinamento formal. Então, é nesse caminho que nós vamos, sempre em busca do problema e não do responsável pelo problema.
E depois aqui nós vamos fazer uma seleção das melhores ideias, que no próximo encontro aí eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu acho bem bacana aí de como selecionar as melhores ideias. A gente faz um link aí com o Scala. Muito bem, vamos lá para o nosso exemplo do brainstorm. Então esse paper vai estar postado, né, lá na nosso Moodle. Então aqui eu levei em conta o exemplo aquele da padaria. Nós temos uma produção de 2.000 pães diários e o gerente da padaria está notando que o rejeito está aumentando. É um rejeito considerável, então ele quer reunir uma equipe para achar as causas ou a causa principal do rejeito, montar um plano de ação e resolver. Então aqui, pessoal, eu quero salientar para vocês uma das ferramentas da qualidade. São 7 as ferramentas fundamentais, básicas da qualidade. Essa é uma ferramenta bem simples. Se eu vou fazer um brainstorm sobre os rejeitos de pães, até alguns de vocês fizeram uma boa análise, alguns aí colocaram o valor do pão, multiplicaram pela perda, fizeram um trabalhinho bem legal. Gostei de ver. Por exemplo, a folha de verificação, para que serve? Ela é uma ferramenta de levantar dados. Se eu vou chegar no brainstorm sem dados, talvez eu vou ter que fazer mais uma reunião para levar os dados. Então, vamos supor que nesse brainstorm o líder seja o gerente da padaria. E o líder estudou na FAMUR e fez a gestão de qualidade, né? Então ele monta uma folha de verificação para quê? Para ver a data, né? Que dia aquela produção foi feita, o turno, como a padaria roda 2 turnos, foi no primeiro ou no segundo turno. Qual a quantidade produzida? Então foi no primeiro turno, no dia 13 de abril, produziu 1.050 pães no primeiro turno. Quem é o responsável por coletar os dados? É o Pedro, ele que está coletando, está marcando a planilha. E se faz um levantamento de quais os defeitos que estão aparecendo nos pãezinhos, que faça com que eu coloque os pães fora, que eu não consiga vender. Então nós identificamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 defeitos que acabam gerando scrap ou sucata ou rejeito. Tá? Então são 9 tipos de defeitos. E o Pedro, no turno 1, ele é o responsável por marcar quantos rejeitos saem de cada modo de falha. Pão cru. Naquele dia, no dia 13, no primeiro turno, ele identificou 27 pãezinhos que não assaram. Excesso de massa. O pão ficou muito grande, transbordou. 3. Falta de massa, o pão ficou muito pequeno, 3 também. Pães queimados, 33 pães foram rejeitados por queimados. Sujidade na casca, 3. Aqui tá, já marcou errado, vou cobrar do Pedro, aqui é 3. Caiu no chão, então se um pão cai, tu não pode assoprar e botar para vender. Então ele separa, caiu 3 naquele turno. Formato do pão não estava padrão, o cacetinho não estava compridinho. Então ele rejeitou 2 que ficou meio torto. O pão não cresceu, mais 2 e outros 1. Então aqui a folha de verificação, que é uma ferramenta. Então a folha de verificação ela é uma das ferramentas da qualidade. Serve para levantar dados. Pode ser bem simples como essa, ou pode ser bem complexa de acordo com a complexidade do problema. Não existe um padrão, tá, pessoal? É um local onde eu vou anotar dados, para evitar aqueles dados anotados em papel de pão que se perde. Não se sabe que dia que levantaram aqueles dados, qual o turno, quem que anotou. Então aqui é uma folha de verificação bem simplesinha, tá? Essa partezinha aqui. Uma folha de verificação bem simplesinha, onde tem o dia que foi produzido os pães, quantos pães foram produzidos, quem que anotou os dados, que turno, certo? E qual a quantidade de cada defeito encontrado, certo?
Então essa é uma folha de verificação. Existe N modelos na internet que vocês podem achar. Dependendo do problema de vocês podem montar uma folha, um Excel é muito bom para isso. Bom, então, eu já não chego de mãos abanando no meu brainstorm, eu já chego com dados, né? Com dados sobre os problemas que estão acontecendo, né? Porque eu tenho que direcionar os meus esforços para diminuir o rejeito. Bom, eu já tenho os dados, já tenho os principais problemas que estão acontecendo, já levantei alguns dados para começar a reunião. Eu vou também utilizar uma outra ferramenta, que é o diagrama de Pareto. Eu extraio os dados da folha de verificação e vou gerar uma informação agora. Aquela hierarquia que a gente sempre fala. Dados analisados geram uma informação. A informação, no contexto, ela gera conhecimento. Com o conhecimento, eu tomo ações mais assertivas. Então, como que funciona o Pareto? O Pareto é uma regrinha muito simples que diz o seguinte. Vamos ver aqui, eu também vou postar para vocês. Eu tirei uma parte do livro, Qualidade, Gestão e Métodos, que é da nossa biblioteca virtual, e também um conceito encontrado na Wikipedia, a enciclopédia livre, que fala basicamente a mesma coisa. Juran, que foi um dos gurus que nós estudamos, gurus da qualidade, ele deu vida ao diagrama de Pareto, que é uma regra que diz o seguinte: Vilfredo Pareto era um economista italiano que dizia que 20% das pessoas na Itália detinham 80% das terras, né? Então, é o famoso diagrama 20-80. Ele começou a observar que isso acontecia também em diversos outros aspectos, né? Então, ele até cita aqui a Wikipedia, que ele observou que 20% das vagens do seu jardim continham 80% das ervilhas. E Juran levou esse diagrama, né, esse gráfico do Pareto, essa ideia de 20-80 para a qualidade, lá no Japão, no TQC. Então ele percebeu, né, e provou que 80% dos defeitos eram originados por 20% das causas. Então, poucas causas específicas causavam um grande estrago. Então, se a empresa não tinha muito recurso e não tinha muito tempo para focar na resolução de problemas, que resolvesse essas 20% dessas causas específicas que estavam gerando um estrago de 80% na qualidade. Muito bem. Então, para exemplificar para vocês, eu peguei aqui e posso aqui apagar para nós fazermos junto. Não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo chegar até o gráfico com vocês, tá? Eu pego aqui os defeitos, os modos de falha, copio aqui, pego as quantidades de cada um e copio aqui do ladinho. Então aqui essa coluna é quantidade. Aqui os defeitos. Muito bem. Posso dar uma organizada, centralizar, botar uma bordinha. Beleza. Eu vou tirar esses dois pontos aqui, que depois, lá na hora que nós fazer o gráfico, vai ficar atrapalhando, tá? Vou tirar esses dois pontos aqui. Então, eu simplesmente copiei os meus defeitos e copiei a quantidade que eles ocorreram.
alguém que eu instruí para coletar os dados, coletou os dados e anotou na folha de verificação. Eu fui na folha de verificação, extraí os dados e tenho esse resultado. Muito bem. Primeira coisa que eu faço, eu vou classificar do maior para o menor. Então, eu venho aqui, seleciono, eu vou aqui em classificar e filtrar. Clico aqui, eu vou classificar da maior frequência para a menor. Expandir seleção, já está selecionado ali. Por que é isso que eu quero expandir a seleção? Eu quero que esses caras aqui, os defeitos, também acompanhem os seus valores. E vou em classificar. Então já apareceu que os maiores defeitos, queimado e cru e assim por diante até o menor. Muito bem. Agora eu quero achar o percentual de defeitos. Primeiro eu vou somar esses caras aqui. Então eu posso marcar eles aqui todos e vou somar. Venho aqui na ferramenta de soma, somatório, clico, já vai dar. Então eu tenho 77 defeitos nesse turno. Agora eu quero achar o percentual de cada um dos modos de falha. Se eu botar percentual direto, ele vai entender como fórmula. Então eu vou botar o apóstrofe, percentual. Aí ele não entende como fórmula. Eu quero saber quanto por cento 33 representa em cima do 77, que é o 100% dos defeitos. Eu quero saber quanto por cento 27 representa em cima do 77, 13 e assim por diante. Então eu venho aqui, igual, aí o Excel já entende que é uma fórmula. Eu vou dividir esse cara aqui, vou dividir 33 dividido por 77. Como eu já selecionei esse cara aqui para percentual, ele já me dá a resposta em percentual. Então eu marco as células e venho aqui e seleciono elas. Formatei para uma porcentagem. Muito bem. Agora eu posso copiar a fórmula, né, ou arrastar a fórmula até o final. Só que quando eu arrasto a fórmula, eu tenho que tomar um cuidado porque esse número aqui ele é fixo. Eu sempre vou dividir esse por esse número por esse pelo 77, esse pelo... Cada um deles eu vou dividir por 77. Então, para mim arrastar, eu clico aqui em cima e vou aqui na barra de fórmulas. Eu tenho que travar o 77. Então, eu boto entre o E o sinal de cifrão. Boto na frente do E depois do E. Venho aqui, dou Enter e saio da fórmula. Certo? Dessa fórmula, o E, coluna E, linha 38, está travada. Quando eu arrastar a fórmula, pode ver que em todas ela vai aparecer E38. Vai andar essa aqui, andou para o E30, aqui andou para o E31, alterou para o E32, alterou para o E33, porém o 77 ficou travado, tá? Muito bem, agora nessa coluna aqui, que eu também vou formatar para porcentagem, eu quero a porcentagem acumulada. Então, eu boto o apóstrofe também, senão ele entende percentual como fórmula. A porcentagem acumulada, que nada mais é que essa mais essa, o resultado mais esse, o resultado mais esse, eu vou somando para ter o acumulado do meu percentual. Tá? Então, a primeira aqui vai ser igual, né? Agora eu quero somar 43 com 35. Então, venho aqui, igual. Eu vou somar esse percentual para acumular com esse. Eu vou somar esse percentual mais esse. Vou dar Enter. 78, 43 mais 35.
Agora, se eu arrastar a minha fórmula, agora não precisa indexar nada, não precisa travar nada, tá? Se eu arrastar a fórmula, cada vez esta fórmula aqui vai ser esse mais esse, tá lá em cima, ó, G30 mais F31, tá? Eu já tenho o meu percentual acumulado. É disso que eu preciso para fazer o meu gráfico de Pareto, tá? Nem precisaria fazer o gráfico, tá? Só olhando aqui a coluna do percentual acumulado, eu vejo que 78% dos problemas estão em dois modos de falha: pães queimados e pães crus. Eu já vejo que de todas desses 9 defeitos, o meu foco vai ser em solucionar pães queimados e pães crus, porque se só esses dois modos de falha, esses dois defeitos, já acumulam 78% dos meus pães jogados fora. Mas vamos supor que eu queira fazer um gráfico para mostrar para o pessoal na hora do brainstorm. Aqui tem um detalhezinho, eu vou ter que colocar essa coluna do lado dessa, a acumulada do lado da quantidade. Como que eu faço isso? Seleciono a coluna, clico com a parte direita do mouse e vou recortar a coluna. Recorto aqui em cima na tesourinha. Recortei. Eu quero colocar lá onde? Quero colocar aqui. Eu venho aqui, clico com a parte direita do mouse e vou inserir as células recortadas. Pronto. Eu consegui trazer a coluna do percentual acumulado ao lado da coluna das quantidades. Agora eu posso fazer meu gráfico. Como que eu faço um gráfico de Pareto no Excel? Marco as 3 colunas, defeitos, quantidade, percentual acumulado. Vou em inserir, vai aparecer essa barra, eu quero inserir gráficos. Qual tipo de gráfico que eu quero? Eu quero esse gráfico aqui de colunas. Então eu clico aqui e insiro o gráfico, certo? Muito bem. Vou aumentar ele um pouquinho aqui para nós poder trabalharmos. Muito bem. Qual o próximo passo? Clico no gráfico, senão ele não sai das ferramentas de gráfico. Eu vou em formatar. Aqui em cima, ó. Formatar. Área de plotagem. Eu quero formatar a porcentagem acumulada. Cliquei aqui. Ela já selecionou. Agora eu venho em formatar seleção e coloco ela no eixo secundário. Venho aqui e marco eixo secundário. Pronto. Ela já apareceu como o eixo acumulado. Próximo passo. Viram que ela está marcadinha laranja. Eu clico com o lado direito do mouse e vou alterar o tipo do gráfico de série. Clico aqui. Eu quero que a porcentagem acumulada seja um gráfico de linha, com os pontinhos. Então eu venho aqui, seleciono linha empilhada com marcadores. Ok. Pronto, ó, meu gráfico já está quase ok. Já tenho quase o gráfico de Pareto aí. Eu vou mudar os eixos, tá? Então eu vou selecionar esse eixo aqui. Clico com a direita e vou formatar o eixo. No máximo, eu vou botar o número de defeitos que eu tinha. Então, o somatório de todos os defeitos deu 77. E o início, o mínimo, vou botar para ele iniciar no 0. E vou formatar esse eixo aqui também da direita. Clico com o botão direito, formatar eixo. Eu quero que ele comece no 0 e vai no máximo a 100%. 100% é 1. Pronto. Está formatadinho aí meu gráfico de Pareto. Posso melhorá-lo. Clico aqui na série azul. Viu que ela marcou. Vou com o botão direito do mouse e peço para adicionar rótulos de dados. Então, ó, já apareceu as 33 peças aqui em cima. Ó.
De cada barrinha tem a quantidade. Faço a mesma coisa na meu gráfico de linha. Eu clico em cima dele, ele marcou, vou com a direita e peço para adicionar rótulos de dados. Então já apareceu os percentuais acumulados no meu gráfico, certo? Posso mudar o título do gráfico, vou aqui, clico, né? Dou 2 cliques, entro aqui, vou botar Pareto da padaria. Pareto da padaria. E dessa forma eu tenho uma gestão visual para mostrar para os componentes do brainstorming que esse mais esse, queimados mais cru, dá 78% dos meus defeitos. Então é nesses dois que eu tenho que focar o meu brainstorming. O que está levando a eu ter pães queimados e pães crus? Esse é o foco. Então eu já chego na reunião de brainstorming com dados levantados. Vejam bem aqui, ó, o Pedro, ele levantou os dados para mim, ó. O Pedro responsável pelo levantamento dos dados. Eu utilizei os dados, eu extraí alguma informação dos dados. Qual a informação que eu extraí? Eu extraí que tem 2 modos de falhas, 2 defeitos que sozinhos são responsáveis por 78% dos rejeitos de pães. Esses aqui são importantes. Mas nesse momento, para o brainstorming, eu como líder, eu tenho que direcionar para esses 2 aqui. Então, isso é a beleza do Pareto. Ele te direciona para os problemas 80-20. 80% do meu rejeito de pão está em 20% das causas. Aqui deu 22, que eu tenho 9 causas, 2 são responsáveis por 78%. Então é aí que está o foco. Então o Pareto é uma ferramenta que nem eu coloquei aqui, ela vai identificar quais as causas são mais impactantes para a organização, quais as causas que geram mais defeitos indesejados. O gráfico ajuda, mas somente a tabela também, ó, já direciona a nossa conversa, né? Só a tabelinha aqui já direciona que esses carinha aqui, esses 2, são responsáveis por 78% dos problemas. O gráfico é para dar um aspecto visual, de gestão visual, né, para o time. Não é difícil de fazer, vocês viram, a gente fez rapidinho. Isso aqui vai estar gravado, vocês podem ir, voltar, acompanhar, tentar fazer em casa no Excel. Qualquer dúvida vocês me perguntam, tem tutoriais também no YouTube que ensinam a fazer direitinho um gráfico de Pareto utilizando o Excel. Bueno, voltando ao PDCA. Muito bem. Vocês viram que isso são ferramentas que apoiam o PDCA. No Plan, eu estou identificando os problemas. Como que eu vou identificar sem dados? Então, eu tenho a folha de verificação, ferramenta importante de coleta de dados. Professor, existe uma folha padrão? Não. Cada problema é um problema. O que é importante? É ter data, turno, porque senão fica, mas o problema só acontece no primeiro turno, não é só com o padeiro do segundo, né? Uma quantidade para mim fazer uma estatística, ver quanto por cento. Aqui eu tive 77 defeitos, numa produção de 1050. Muito importante, quem coletou os dados, quem anotou, para se eu tiver alguma dúvida eu poder ir lá conversar com o Pedro. Ó, Pedro, não entendi esse defeito que tu anotou aqui. O que é caiu no chão? O que é formato sem padrão? Então, quem vai anotar os defeitos, tá? E se aparecer mais uma causa aqui? Isso é um documento vivo, pessoal. Eu posso, se aparecer mais um módulo de falha nos pãezinhos, eu posso adicionar aqui, tá? Tipo, o padeiro comeu. Comeu, virou rejeito, não está na produção. Muito bem. Então, agora eu vou convidar o meu time para o brainstorm. Quem eu convido para o brainstorm? No máximo 8 pessoas, 8, 10 no máximo, tá? Quem tem a contribuir. Então eu coloquei aqui o padeiro dos 2 turnos, porque
senão fica um turno excluído. Mas por que não conversaram comigo? Só conversaram com ele? Será que estão achando que só no meu turno que sai rejeito e tal? Os dois auxiliares de padeiro, aqueles que esvaziam lá as formas e colocam os pãezinhos nas caixas, né, para serem vendidos, nos containers, né? O manutentor da padaria, o cara que é responsável pela manutenção dos fornos e toda a padaria. Os atendentes do balcão, que é os que vão manusear o pãozinho, primeiro e segundo turno. E o gerente da padaria, que no nosso caso aí, ele é o líder do brainstorm, ele que está puxando. Desculpa. E um funcionário mais experiente de outra área. Às vezes é bom pegar um funcionário que não tem nada a ver, uma pessoa que não tenha nada a ver com a padaria, mas se é um cara que tem uma visão diferenciada, é um cara que é proativo, tem tempo de casa, para ele dar um outro olhar sobre o problema dos pãezinhos, que não seja um olhar viciado só do pessoal da padaria. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Excelente número para o brainstorm. E aí eu, como líder, vou coordenar. Eu vou jogar o pãozinho com defeito no centro da discussão. Vou falar que o rejeito está muito alto, que nós fizemos um Pareto, que nós vimos que as principais causas são o pão queimado e o pão cru, parece que tem a ver com o ponto de assamento. Vou dar uma introdução, deixar bem à vontade o pessoal vai começar a falar. De repente lá, um padeiro de um turno vai dizer, porque eu noto que a temperatura do forno oscila. Eu vou ali e registro. A temperatura do forno oscila. Ou ele vem e coloca um post-it em volta do defeito. Uma menina, atendente, falou que tem uma janela aberta em cima do forno que entra vento, que talvez isso esteja contribuindo. Pessoal, aqui não é hora de descartar nada. O quanto mais ideias eu tiver no brainstorm, melhor. Coloco aqui, janela aberta em cima do forno. Aí um cara diz, mas eu derrubo os pãozinhos, um dos auxiliares, porque eu não tenho EPI. A luva para temperatura nunca tem, eu pego aquela forma quente, às vezes eu derrubo, falta luva. Pode ser que até apareça a questão salarial. Então o brainstorm as pessoas vão colocando uma série de situações. Aí o nosso amigo da manutenção, que é mais experiente, ele vai dizer que o termopar está com validade vencida e não foi comprado, não tinha dinheiro ou não compraram, e ele está com o termopar que era para durar 6 meses, já está 1 ano e ninguém trocou. Aí o outro vai dizer, não, a porta do forno também não veda direito, talvez esteja escapando calor, e assim vai. E quanto mais sugestões, ideias, levantamentos eu tiver aqui em volta do brainstorm, melhor. Não se filtra nada nesse momento. Tudo que as pessoas vão falando, nós vamos anotando e vamos juntando essas ideias, para depois sim, numa outra etapa, nós fazermos a separação das ideias mais relevantes das menos relevantes. Então, basicamente, esse é o caminho que se usa no PDCA. Primeiro a gente levanta dados. Muitas vezes, nós podemos chegar aqui no brainstorm sem os dados lá de cima, sem o Pareto e sem a folha de verificação, os dados, enfim, nós podemos chegar à conclusão, saiu uma ação aqui que nós não sabemos o que nós estamos falando. Falta dados, vai ser uma ação para nós, então, criar uma folha de verificação, coletar dados durante 1 mês e fazer uma análise desses dados, estatística, um Pareto, uma outra análise estatística, uma média, uma mediana, um desvio padrão, Nós vamos analisar os dados para nós focarmos no próximo brainstorm qual é as verdadeiras causas que estão impactando aí, gerando esse efeito indesejado, gerando esse problema. Aqui, como o nosso gerente era um aluno da FAMUR, que já conhecia as ferramentas, ele já pediu para o pessoal, ele criou uma folha de verificação, instruiu o Pedro e o outro rapaz do segundo turno outra menina que vai levantar os dados, como ele deve marcar com xizinho, depois somar o xizinho, colocar aqui, se encontrar algum problema que não está aqui, se for relevante, ele anota na folha, se não for, ele marca como outros. Então, para ele anotar a produção, para ele anotar o turno. Esse Pedro aqui é fundamental, as pessoas que vão levantar os dados.
Depois o nosso gerente, que já tinha conhecimento, já fez um Pareto e já chegou com a informação no brainstorm, chegou matando. Ó, pessoal, nosso problema está em pão queimado e pão cru, parece que tem a ver com temperatura ou tempo. E aí já largou essa, parece. Agora, se vocês acham que não, fiquem à vontade. E já cria um clima para as pessoas ir falando. Quando a menina fala de salário, ele não retruca elas. Vamos botar aqui, talvez nós tenhamos que falar com o patrão aí para liberar pelo menos um reconhecimento, alguma coisa. Bota ali. Não, porque se a menina fala de salário e você dá uma paulada nela, diz, não, salário não tem nada a ver, isso aqui não é para discutir salário. Ela encolhe o braço. Ela não vai falar mais. E talvez ela tenha a chave do negócio. Ela saiba a solução do problema. Mas você já agrediu ela na primeira colocação, você vai perder aquela pessoa no brainstorm. E talvez não perca só ela. Talvez mais pessoas se constranjam com a tua atitude como líder e não entreguem mais o que eles sabem, não participe do brainstorm. Então, aqui dá uma brincada e tal, e coloca. EPI, tudo que é em relação à segurança, mesmo que for irrelevante, tem que pontuar, porque segurança sempre em primeiro lugar. Então, por mais que pão caído no chão só teve, quantos teve ali? Caiu no chão, naquele turno só 3, a falta de EPI pode gerar uma queimadura séria no auxiliar ou no próprio padeiro e afastá-lo da empresa, gerar custos para a empresa, gerar perda de qualidade de vida para o operador que se queimou. Então, tudo que tem a ver com segurança, nós temos que, no brainstorm, ter muita atenção para não esquecer essa reivindicação, mesmo que ela não tenha nada a ver com os rejeitos dos pãezinhos. Então, segurança nós temos que estar sempre atento. Questões de clima também. Se eu sou o líder do brainstorm e eu vejo que não tem um clima bacana entre o padeiro e o auxiliar, entre o manutentor e os padeiros, isso são questões que eu tenho que depois encaminhar. Se eu sou o gestor, eu tenho que resolver. Se eu não sou o gestor dessas pessoas, eu tenho que encaminhar para a pessoa que tem essa função de fazer a gestão de pessoas. Então, problemas de segurança, problemas de clima, tudo isso tem que guardar e não esquecer, mesmo que isso não tenha a ver diretamente com a causa raiz, pode estar impactando. Problemas de ética, né, que às vezes pode aparecer no brainstorm, mas fulano está desviando isso. Tudo isso o líder tem que ter a experiência de não perder essas informações e tratá-las depois nos devidos fóruns, tá? Então aqui depois eu vou preencher com mais causas. Quanto mais causas estiverem aqui, melhor. Então hoje nós vimos basicamente 3 ferramentas, tá, pessoal? Nós vimos a folha de verificação, importantíssima. Tem N exemplos de folha de verificação na internet, que serve para levantamento de dados, porque se não tem a ferramenta, não tem a folhinha bem desenhadinha, cada um anota de um jeito, anota o que quer no papel de pão, isso se perde, tá? E nós vimos o Pareto, né, que é uma ferramenta que identifica as causas mais significativas de onde que eu tiro os dados para fazer o Pareto. Tiro os dados da folha de verificação. É ela que vai ser o primeiro documento, a primeira ferramenta da qualidade que eu vou utilizar para levantar dados. Levantei os dados, tiro a informação através do Pareto. 80-20. E depois eu passo para o time dar sugestões, colocar informações relevantes sobre as 2 causas que mais estão gerando pães com defeito. Mas nem por isso eu deixo de escutar problemas de clima organizacional, salário baixo, problemas de segurança, EPI, problemas que às vezes não tem nada a ver, janela aberta em cima do forno, vamos ver que janela é essa, mas nesse momento eu não descarto nada, certo? E isso tudo que nós vimos até agora é o plan do PDCA. Eu só estou no planejamento. Eu estou coletando dados, identificando os problemas, as causas de maior impacto que estão gerando
defeito indesejado, e depois eu vou então usar outras ferramentas para continuar o meu PDCA. Certo, pessoal? Obrigado.